And when we fight, we win! God bless you! God bless the United States! Apenas 48 horas separaram a saída de Joe Biden da corrida pela Casa Branca e o primeiro comício de Kamala Harris. Há 105 dias da eleição, a vice-presidente dos Estados Unidos falou a apoiadores em um dos redutos decisivos para vencer a eleição, o estado de Wisconsin, justamente o lugar onde Donald Trump foi aclamado candidato 5 dias antes. No discurso, Kamala não poupou energia contra o adversário. So hear me when I say, I know Donald Trump's type. E fez uma promessa: comparar todos os dias o passado dela com o dele. Bater a ficha corrida dela com a ficha corrida dele. E foi além. Em sua carreira jurídica, especializou-se em casos de abuso sexual, enquanto Donald Trump foi considerado responsável por um abuso. Kamala ainda disparou um pouco mais. Como procuradora-geral da Califórnia, enfrentou grandes bancos de Wall Street acusados de fraude, ao passo que seu rival foi considerado culpado por fraude em 34 acusações. Donald Trump was just found guilty of fraud on 34 counts. Mas sinalizou, sua campanha não vai se resumir ao que chamou de nós contra Trump, e sim a por que ela luta pela presidência. No fim, perguntou: em que tipo de país queremos viver? What kind of country do we want to live in? Aos 59 anos, a vice-presidente dos Estados Unidos já tem o número suficiente de delegados democratas para ser a candidata do partido à Casa Branca. E está mais perto do que nunca de ser a concorrente de Donald Trump nas urnas. And we have an election to win! Da redação do G1, eu sou Natuzaneri e o assunto hoje é a hora e a vez de Kamala Harris. O que você ainda não sabe sobre a vice-presidente dos Estados Unidos e qual a estratégia dela na corrida pela Casa Branca. Eu converso com Ricardo Zuniga, diplomata dos Estados Unidos por 30 anos. Ele foi inclusive cônsul-geral dos Estados Unidos em São Paulo e trabalhou diretamente com Kamala Harris. E falo também com Flávia Oliveira, jornalista que escreveu o prefácio da biografia de Kamala Harris em português. Ela é comentarista da Globo News e da Rádio CBN e colunista do jornal O Globo. Quarta-feira, 24 de julho. Ricardo, você conhece a Kamala Harris, já trabalhou com ela, conviveu, portanto, com ela. Então eu começo te perguntando como ela é. Ela é uma profissional desde o momento que você a conhece. Obviamente, eu a conheci como vice-presidente, mas ela também foi senadora e fiscal por muitos anos, mais de 20 anos. Uma pessoa muito agradável para conhecer. Ela trabalha muito bem como política. O engajamento com os votantes, com as pessoas, é muito fácil para ela. Eu gostei muito de trabalhar com ela. E só para entender, vocês trabalharam em que período, em que circunstância? O que vocês fizeram juntos? Eu não estava no time dela, eu estava no Departamento de Estado, trabalhando na questão. Eu fui enviado especial para o Triângulo do Norte, que é o norte da América Central. No mesmo tempo, no começo de 2021, quando a administração nomeou a vice-presidenta Harris para atender as questões vinculadas à América Central e tentar melhorar as condições lá. Então, eu fui assessor do Departamento de Estado, trabalhando com o time dela na Casa Branca. Agora, ela recebe muita crítica de ter sido apagada, de ter feito ali de ter passado por um período muito apagada na vice-presidência. Eu queria a tua visão sobre essas críticas. Por que essas críticas vêm à tona e se elas são justas ou injustas? Eu acho injustas. Objetivamente, a verdade é que o trabalho do vice-presidente no sistema americano é deixar o presidente ser a pessoa que domina o cenário. E muitas vezes os vice-presidentes no sistema americano têm tarefas difíceis, complexas. Ela representava os Estados Unidos como representante do presidente para muitos eventos importantes na OTAN, por exemplo, nas conversas sensíveis com aliados em relação à Ucrânia, e domesticamente ele falou e trabalhou em questões muito importantes, por exemplo, vinculadas à questão do aborto, à questão da votação, da proteção da votação,
Então ela teve um papel muito normal para um vice-presidente no sistema norte-americano. Então ela simplesmente não quis avançar o sinal, não quis deixar o Biden desconfortável, é isso? Essa é a função, é representar e avançar o programa do presidente. Não é usual para a vice-presidente no sistema dos Estados Unidos ter um papel diferente do presidente ou ter uma agenda separada. É um time e eu vi que ela trabalhava muito bem e de perto com o presidente Biden e ele confiava nela. E ela foi muito mal avaliada na gestão dela em relação à fronteira. Queria entender um pouco esse capítulo dela. E lembrando, inclusive, que ela, dos últimos vices, ela foi a que teve menor avaliação. Por que ela teve essa avaliação menor do que de outros vices, na sua opinião? O ambiente nos Estados Unidos e em Washington, principalmente, muito polarizado. Normalmente, os vice-presidentes nos Estados Unidos, se estão bem avaliados, têm uma boa reputação, geralmente porque isso tradicionalmente são figuras que não têm um perfil. Agora, na questão da fronteira, o mais importante aqui é que foi uma definição falsa, que ela estava a cargo da fronteira. Ela nunca teve o cargo da fronteira. O trabalho dela foi trabalhar para melhorar as condições e o desenvolvimento na América Central, que é muito diferente que o trabalho das agências policíacas e de imigração na fronteira. Então, uma vez que ela começou a trabalhar na América Central, alguns congressistas republicanos começaram a taxar ela como encarregada da fronteira quando nunca foi. Até inventaram uma oficina, um escritório para ela que não existia. Borders are... Jura? Não existe. Então eles deixaram ela como uma função que é fictícia. Ainda no começo do governo, Biden designou Kamala para assumir a gestão da crise de imigração ilegal. Mas a vice-presidente foi criticada por demorar a ir à fronteira e fez apenas uma única visita. E foi acusada pela oposição republicana de menosprezar a urgência da situação. Sofreu com ataques duros de seus adversários sem ser defendida por seus aliados. Viu sua popularidade cair e seus índices de aprovação serem menores do que os 3 últimos antecessores. Para muitos, teve uma atuação apagada, a ponto de a participação dela na chapa à reeleição de Biden ter sido questionada. O trabalho que estava na fronteira era parte do trabalho do secretário de Homeland Security, da proteção da fronteira. Tem todo um time que faz isso e outra parte do time, liderada pela vice-presidenta, estava atendendo as condições na América Central e colaborando com o México para tentar controlar o fluxo migratório e melhorar as condições que estavam impulsando a migração desde a América Central. Ela não teve o papel de controlar a fronteira. Agora, por que o Obama não endossou de largada o nome de Kamala Harris? Ele tem alguma coisa contra ela? Ele queria que o partido definisse primeiro? O que pegou ali? O que eu ouvi de pessoas próximas ao presidente Obama, ex-presidente Obama, é que ele não queria dar um sinal quando ainda existia um processo interno do partido para definir quem seria o candidato. Ele achava que queria manter um espaço aberto para outras pessoas. Lideranças do partido nos 50 estados do país anunciaram que estão com ela. Uma exceção foi Barack Obama. O ex-presidente quis manter neutralidade, a mesma postura de eleições anteriores. Kamala Harris precisa conquistar o apoio destes delegados para garantir a nomeação no Partido Democrata, porque são eles que votam na Convenção Nacional Democrata, marcada para começar daqui a 4 semanas. E segundo essa pesquisa da AP, Kamala já teria garantido o voto de pelo menos 2.668 delegados. É muito mais que o mínimo necessário, que é de 1.972 delegados. Ficou muito evidente que o apoio do partido, o alívio do partido de ter uma candidata mais jovem foi tão forte que o partido alinhou com ela rapidamente. Também acham que ela fez um bom trabalho. É importante aqui também lembrar que
apesar da idade dele, o presidente Biden foi muito bem avaliado pelo próprio partido dele. Ele teve umas conquistas legislativas muito importantes, históricas para o partido, então muitos membros do partido gostam das políticas dele. A preocupação deles é a idade e a saúde dele, se poderia levar a cabo uma campanha e uma presidência de 4 anos. A agenda é muito popular. Pela primeira vez, falou como a pré-candidata que vai substituir Joe Biden. Mesmo com as declarações de apoio, Kamala evitou comentar a candidatura e preferiu falar de Joe Biden. O que ele alcançou em 3 anos e meio não tem precedentes na história moderna. Em apenas um mandato, superou o legado da maioria dos presidentes que governaram por 2 mandatos. Todos os dias, nosso presidente Joe Biden luta pelo povo americano, concluiu. E para o senhor que trabalhou com ela, qual é a credencial, na sua opinião, mais importante que faz com que a Kamala Harris combine com a presidência dos Estados Unidos? O que ela tem, na sua opinião, que faz com que ela tenha todas as condições de assumir a presidência de uma potência como é a potência americana? Mais que todo, a capacidade de liderar times. E eu vi isso mesmo quando eu estava trabalhando com a Casa Branca nesse período, no começo da administração. Ela tem muita capacidade de aprender e absorver informação rapidamente e escolher, tomar decisões que vão levar a cabo uma política concreta. Ela é muito rápida em termos assim de fazer decisões, mas sim também ficou muito evidente que ela gosta de aprender das coisas novas, mas é tudo com a ideia de tomar uma decisão. E ela tem essa capacidade. Também, como trabalhou 4 anos no Senado, ter conhecimento do Congresso é também muito importante. Esse foi, o prato forte do presidente Biden, todo esse tempo no Senado. E também, como trabalhou a nível do Estado, né, como uma fiscal, ela conhece, e teve êxito a todos os níveis de governo estadual e federal, que também é muito importante. Ela conhece o sistema, já mostrou que pode trabalhar. E então eu acho que essa é uma coisa muito forte a favor dela. Ricardo, muito obrigada por ter topado contar um pouco da sua história com a Kamala Harris aqui pra gente do assunto. Natuza, muito obrigado. Espera um pouquinho que eu já volto para falar com a Flávia. Minha amiga Flávia Oliveira, você escreveu o prefácio da biografia da Kamala Harris em português e no seu texto é muito curioso porque você aponta como ela foge do rosário de estereótipos relacionados às pessoas negras de sucesso. O que é isso? Explica pra gente. O que eu quis dizer, Natuza, é que a Kamala, ela não é, né, uma mulher negra vinda da pobreza, da superação. Essa ideia, esses estereótipos que, de modo geral, estão relacionados à mobilidade social ou à experiência, né, de vida das pessoas negras, não atravessam a Kamala. Veja, ela é filha de uma mulher indiana que foi para os Estados Unidos estudar, fazer doutorado, de uma família abastada, não de mega milionários, mas de uma família abastada, muito esclarecida. A mãe da Kamala, Shamala, conheceu o pai dela, o Donald Harris, num evento de universidade. Ele era estudante de economia em Berkeley. Então, assim, não se trata de uma família que vem da base da pirâmide, da pobreza, da miséria. A história que ela conta não é essa história de superação a partir da pobreza, mas é de um ativismo quase genealógico, está gravado no DNA, porque a família, os avós na Índia já tinham uma consciência política. A mãe sempre foi uma mulher ativa, ela era uma pesquisadora, fez pós-doutorado, e ela, Kamala, lembra de, nos anos 60, ela nasceu em 64, lá pelo fim dos anos 60, e junto com os pais, há manifestações
pelos direitos civis nos Estados Unidos. Então, é uma família muito politizada, de uma, digamos, eu acho que dá para chamar assim, de uma elite intelectual, acadêmica, e que, obviamente, essa família emprestou a ela alguns valores, sobretudo a mãe, que é a referência mais forte. Então, da mãe também brotou, me parece, esse feminismo da Kamala. A mãe, inclusive, contava que botou nas duas filhas nomes de referências indianas, inclusive de deusas indianas, para reforçar a identidade cultural, para elas saberem de onde elas vieram. Kamala construiu uma sólida carreira política na Califórnia. Se elegeu promotora de São Francisco em 2004 e 6 anos depois foi eleita procuradora-geral do estado, a primeira mulher e a primeira pessoa negra no cargo. O trabalho deu destaque a Kamala Harris, que decidiu disputar a eleição para senadora em 2016 e se tornou a segunda mulher negra da história a ocupar uma cadeira no Senado americano. Vista como um nome de peso na renovação do partido, disputou com Joe Biden a vaga democrata à presidência em 2019. A pré-candidata não decolou e acabou abandonando a corrida e sendo escolhida para ocupar o lugar de vice na chapa. E a ligação para Biden, quando o resultado saiu, foi uma das imagens mais marcantes da eleição de 2020. You're going to be the next president of the United States. A Kamala pode ser chamada de muita coisa, menos de apagada, né? E das coisas que ela mais pode ser chamada é estratégica. Tem muita gente que aponta nela, isso até está no livro do Dan, que aponta a Kamala como uma mulher doce, generosa, porque ela tem um olhar para pessoas mais pobres, desvalidas, pessoas que nada podem fazer por ela. Ele tem um trecho que ele fala isso. E considerada fria, calculista, estratégica por quem acompanha milimetricamente a sua trajetória. Ela se agarra onde precisar para avançar e ela larga a mão sem muito problema. A trajetória da Kamala não é intuitiva, não é de aparecer uma oportunidade, ela vai tecendo as suas estratégias, comprando suas brigas. Por isso que eu acho interessante quando você traz essa dimensão da crítica de uma vice-presidência apagada, porque há leituras de que era esse o jogo que ela precisava fazer para ter a bênção de Joe Biden. Segundo a campanha de Kamala, ela já arrecadou 100 milhões de dólares desde domingo. A vice-presidente divulgou um comunicado na noite de ontem e disse, abre aspas, estou orgulhosa de ter garantido o amplo apoio necessário para me tornar a indicada do nosso partido. Agradeço ao presidente Biden e a todos no Partido Democrata que já acreditaram em mim. Fecha aspas. A crítica à idade do Biden também não é recente, né? Ela foi sedimentada no debate com Trump, mas ela já vem de bastante tempo. Você acha que ela anteviu que isso poderia acontecer e, portanto, foi uma vice super discreta que era para não se desentender com Biden? Acho muito possível. Quer dizer, não posso dizer que é 100%, porque, obviamente, não falei com ela, não sei. Mas acompanhando a trajetória dela... E, Natuza, vamos fazer um exercício de viajar para trás no tempo. Quando a Kamala foi escolhida, né, vice-presidente do Biden, naquele ano de 2020, das manifestações por George Floyd, né, o projeto era esse. O projeto era de um presidente idoso que teria um só mandato de transição, de reconstrução e de resgate da democracia, de afastamento da ameaça de Donald Trump, o que Donald Trump representava para a democracia, e que depois sairia de cena e escolheu como sucessora uma mulher negra, a primeira, né, mulher negra ou afro-asiática, como queiram, a chegar à Casa Branca como vice-presidente e sua virtual sucessora. Na origem, era isso que estava posto. O Biden já era um idoso, seria um presidente de um mandato de transição para uma outra América. E isso, inclusive, América como eles gostam, né, de se autodenominar. E isso, inclusive, levou a muito engajamento naquela campanha.
de Biden-Harris à presidência da República. No meio do caminho é que o Biden hesitou. Falam no marco de 2022, quando a economia começou a dar bons sinais de recuperação e tudo mais, o Biden se lançou candidato à reeleição. Então, assim, o que mudou no percurso foi essa ambição do Biden, agora frustrada, né? Então, eu até comentei isso no Em Pauta com o Guga e com o Demétrio, porque eles fizeram um exercício de o quão tarde foi a desistência de Biden. Para o Demétrio ela demorou 1 mês, para o Guga ela demorou 9 meses, para mim ela demorou 2 anos, porque o projeto inicial era fazer de Kamala Harris a sucessora. E ela acaba silenciosamente chegando com esse aval do Biden, com essa escolha do Biden, e discursando, já por 2 vezes, falando muito, se apresentando, mostrando, dando nome, né, como dizem os jovens. Do we believe in freedom? Do we believe in opportunity? Do we believe in the promise of America? And are we ready to fight for it? Isso é alguém que estava, atleta que estava no banco, aquecido lá, alongando, dando aqueles piques para entrar em campo já jogando, chutando a bola. É interessante essa sua visão, porque ela vai bem na contramão da grande maioria, né, das análises que se faz sobre ela. Agora, já que você falou de voltar um pouco no tempo, queria focar agora, e você foi até a infância dela, né, no contexto em que ela cresceu, nasceu e tal. Queria que você contemplasse, Flávia, o período da carreira jurídica dela, porque é o período que antecede a entrada dela na política. Pois é, e antecede e pavimenta, né? Que eu acho que ela sempre teve esse foco, né? Ela vai galgando aí nessa direção. Ela estudou em Montreal, no Canadá, na high school. Ela fez uma universidade que é típica dos negros americanos, Howard, e entra na carreira do direito, pela promotoria, e isso é importante, né? Pensar que a Kamala é, na origem, uma figura muito disposta ao enfrentamento. Ela é do campo da acusação, de atacar. Ela não é advogada de defesa, né? E nem juíza. O que ela foi promotora e procuradora em São Francisco e procuradora-geral do estado da Califórnia, que eu acho importante chamar a atenção. Nos Estados Unidos, essa função, essa figura, por exemplo, é eletiva. Então, não é uma escolha, né, como no Brasil. Ela foi eleita procuradora-geral, o que já significa o seu interesse, impulso político, né? Quando a gente analisa a trajetória da Kamala do ponto de vista do jurídico, ela, por exemplo, tem conquistas, ganhos importantes na área de direitos sexuais e reprodutivos, com apoio a instituições, organizações e acesso, né, ao aborto legal. Ela patrocinou ou propôs mudanças, né, que, por exemplo, desarmassem homens acusados de violência doméstica. Então, vejam, uma agenda dos direitos da mulher, dos direitos sexuais e reprodutivos, a questão das armas, a questão do enfrentamento à violência de gênero. E ela tem falado isso no discurso, nos 2 discursos que já fez, sobre o enfrentamento a instituições financeiras, a conglomerados financeiros. So Donald Trump is relying on support from billionaires and big corporations. And he is trading access in exchange for campaign contributions. Em 2008, ela se envolveu, naquela crise do subprime, das hipotecas, ela se envolveu em negociações com bancos em favor de donos, para preservação dos imóveis que seriam confiscados por conta daquela crise. Então, ela tem um legado nessa direção. Veja que isso hoje se relaciona com outros problemas da economia americana relacionados às altas taxas de juros. No entanto, aí tem. Por outro lado, ela é muito criticada
por uma política bastante dura do ponto de vista do encarceramento. E, como procuradora, atuou muito, passou muito pano, eu sei que você gosta dessa expressão, Gosto. para investigações de policiais acusados de assassinato, de violência policial, lá como procuradora. No entanto, quando tem o Black Lives Matter, em 2020, já como senadora, ela assina um projeto para um novo protocolo de abordagem policial contra o perfilamento racial, por exemplo. Entende? Então, ela transita legal nos grupos. A direita americana a coloca como uma candidata de esquerda, né? Alguém, uma pessoa de esquerda. E tem muita gente que acompanhou a Kamala durante a vice-presidência que diz, e também levantou a vida dela na época, na carreira jurídica, de que ela tem decisões posições bem controversas, né? E que apontariam muito mais para o centro, com algumas decisões até caminhando para centro-direita. Essa questão do encarceramento é típica na segurança pública e ela é uma pessoa da área jurídica. Agora, na defesa dos direitos fundamentais, aí ela tem uma atuação, direitos civis, né? Ela tem uma atuação muito firme. Ela também parece que em alguns casos ela está com um pé em cada canoa. A gente, ao longo da campanha, dessa rápida campanha, vai entender um pouco mais desses aspectos, né? Não tão óbvios sobre a Kamala Harris. Por fim, Flávia, eu não queria deixar de passar rapidamente pelo discurso que ela acaba de fazer. A gente está gravando essa entrevista às 16 e pouquinho, e ela terminou um discurso agora muito enfática, chamou o Trump para o octógono e ela fala de futuro, bateu muito nessa tecla de olhar para o futuro. O que isso significa? O que isso revela sobre a estratégia dela? É de se descolar de possíveis críticas a Biden? Porque eu acho que ela não vai conseguir não carregar a administração Biden com ela nessa campanha, né? Não vai, e na verdade esse é o primeiro dos pontos fracos, né, da Kamala, tem a ver com uma campanha republicana de Donald Trump muito centrada na crítica, e numa crítica, assim, que não reconhece absolutamente nada, nenhum mérito da administração Biden, sobretudo na economia, né? O Trump, no seu discurso, né, da convenção republicana, ele repete várias vezes como a economia americana está destruída, né? Coisa que não se confirma nas estatísticas. Crescimento acima do previsto, inflação convergindo para a meta, pleno emprego, né? São vários indicadores muito positivos da economia, em que pese a população ter um mal-estar. Por quê? Porque os preços subiram muito, que nem aqui no Brasil, subiram muito a partir ali da pandemia e hoje sobem menos, ou não sobem, mas não recuaram. Estão subindo os aluguéis, a gasolina, a comida, principalmente carne e ovos. A inflação aqui já esteve bem pior, 9,1% em junho de 2022, no segundo ano do Biden. O índice caiu, mas parou acima de 3% e voltou a subir. E os preços estão ainda muito altos. Por outro lado, o aumento dos juros sacrifica muito as famílias americanas que são muito dependentes do crédito, seja das hipotecas que vão sendo corrigidas, seja do crédito mesmo, do cartão de crédito, eles vivem alavancados e isso gera um mal-estar que resvala no governo. Também tem a questão da imigração, né? É importante a gente chamar atenção para isso, e isso não está resolvido. Trump tem batido muito nisso, inclusive com um discurso que criminaliza os imigrantes. No hope or dream we have for America can succeed unless we stop the illegal immigrant invasion, the worst that's ever been seen anywhere in the world. The invasion at our southern border, we will stop it, and we will stop it quickly. Ela fez 2 discursos, né, digamos assim, de campanha desde que Biden a indicou. Um lá em Delaware, que falou com o Biden, inclusive, ele fez uma fala por telefone, e em Milwaukee. Olha só, Milwaukee é a cidade que abrigou, na semana passada, a convenção do Donald Trump,
né? E, aliás, onde o pai dela deu aula e dava aula quando se divorciou da mãe. É uma cidade, um estado, Wisconsin, que tem algum significado também na trajetória pessoal da Kamala. E aí, Natuza, entre os dois discursos, eu senti uma pequena diferença, embora ela tenha. O roteiro foi bem demarcado. Ela começa saudando pessoas, políticos e, sobretudo, candidatos à eleição ou à reeleição da localidade. Aí ela fala da gratidão, da honra que ela sente por ter sido vice-presidente do Biden e o orgulho que ela tem do legado dele. Na sequência, ela bate no Donald Trump e aí usando palavras que ela trouxe de volta da campanha de 2020, e eu diria para você, minha amiga Natuza, que só uma mulher é capaz de usar, não uma mulher Kamala Harris, nós mulheres, porque ela chama ele, eu conheço um predador sexual quando vejo. As a prosecutor, I specialize in cases involving sexual abuse. Well, Trump was found liable for committing sexual abuse. Isso é uma expressão que ela usou muito. Você não vai imaginar o Biden chamando o Trump de predador sexual. Mas uma mulher falar isso carrega uma coragem, uma indignação e um sentido político muito forte de imprimir o caráter violento a esse homem e engajar o eleitorado feminino que tenha sofrido algum tipo de violência sexual ou não, mas pela solidariedade. E ela resgatou essa expressão e tem repetido, como tem repetido criminoso, fraudador, trapaceiro. Então, ela está trazendo de volta o seu casaco de procuradora, né, de mulher da justiça e da acusação, para entrar em campo e enfrentar o Trump. Ela traz, por exemplo, a ideia de resgatar a classe média americana, não a isenção de impostos para os ricos, que ela diz que Trump faria, mas trazer de volta a classe média americana. A classe média americana é que faz o país mais forte. Então, ela trouxe a ideia da aposentadoria, do idoso se aposentar, das pessoas poderem pagar pelos planos de saúde, nenhuma criança na pobreza, se filiar ao sindicato. Olha a plataforma, né? Uma plataforma muito à esquerda, na direção de direitos sociais e trabalhistas que um pouco se desfizeram, né? Não só nos Estados Unidos, mas no Brasil também ao longo dos últimos anos, né? Com essas transformações da economia. Flávia Oliveira, que prazer ter você aqui. Eu não tinha lido a biografia da Kamala, ainda não comecei, mas o prefácio eu li. Então, o prefácio eu já garanti. E agora vou ler naturalmente. Minha amiga, um beijo enorme para você. Obrigada, viu? Minha querida, meus beijos, muitos beijos para você, para essa equipe do Assunto. É uma alegria estar com vocês. Conte comigo sempre que precisar e que a gente conseguir arranjar esse encontro. Para você que ouviu o episódio até aqui, eu vou te fazer um convite. Participar do canal do G1 no WhatsApp. Por lá você pode ativar as notificações e receber as principais notícias do dia direto no seu celular. Este foi o Assunto, podcast diário disponível no G1, no Globoplay, no YouTube ou na sua plataforma de áudio preferida. Comigo na equipe do Assunto estão Mônica Mariotti, Amanda Polato, Carol Lorenzetti, Luiz Felipe Silva, Tiago Kazuroski e Gabriel de Campos. Neste episódio colaborou também Sara Rezende. Eu sou Natuza Neri e fico por aqui. Até o próximo assunto.